Inquisição. Só essa palavra é suficiente para acender uma cena inteira na nossa cabeça. A gente pensa em terror, em pessoas amarradas a postes de madeira, cercadas por chamas, gritando por misericórdia, enquanto uma multidão assiste em silêncio. Pensa em cientistas que foram perseguidos por ousar fazer perguntas que ninguém queria ouvir. Pensa em mulheres que foram acusadas de bruxaria, arrastadas para salas de pedras, cheias de corrente, rodas, cordas, gritos e instrumentos de tortura que parecem inventados pelo demônio pessoalmente. Durante séculos, a Inquisição foi usada como um sinônimo do pior que a religião poderia ser: um pesadelo institucional. Mas será que essa é toda a história? Quando a gente começa a abrir os arquivos, ler depoimentos e olhar processos de verdade, uma coisa muito estranha começa a acontecer. Uns inquisidores aparecem não como monstros caricatos, mas como uma figura ambígua, que às vezes era dura, às vezes burocrática e na maioria das vezes até protetoras. Tem casos em que esses tribunais intervêm para impedir linchamentos. Tem casos em que bruxas acusadas são salvas da morte porque o inquisidor decide que as provas são fracas demais ou que aquilo tudo não passava de histeria coletiva. Tem processos em que a Inquisição manda parar execuções sumárias e exige investigação. Isso jamais vai transformar a instituição em algo boazinha, longe disso, mas mostra que existe distância entre mito e realidade, e isso é bem maior do que a gente imagina. E tem um detalhe que quebra ainda mais essa imagem. Quando olhamos para as execuções de forma diretas, em alguns períodos, o número chega a praticamente zero. Isso mesmo, isso que você escutou, zero. E a pergunta é, se a realidade é mais complexa, por que é que a gente ainda enxerga a Inquisição como um monstro único, absoluto e quase sobrenatural? Neste vídeo, a proposta é simples, mas incômoda. Vamos voltar ao começo, seguir essa história passo a passo e reconstruir a Inquisição, não como um mito, mas como um fenômeno humano com contextos, decisões, interesses, medo e poder. Não dá para absolvê-la, mas dá para entendê-la e talvez entender melhor o mundo em que a gente vive hoje. Vem comigo. Afinal, quem eram os hereges da Inquisição? Se você der um Google agora e perguntar o que foi a Inquisição, vai encontrar quase sempre a mesma definição: um tribunal da igreja criado para perseguir hereges. Parece óbvio e muito claro, mas tem um problema gigantesco escondido nessa frase. Quem exatamente decide o que é um herege? E para responder a isso, a gente precisa voltar muito antes da Inquisição existir, lá para o final do Império Romano. Em 318 d.C., acontece uma virada histórica. O cristianismo deixa de ser uma religião marginalizada e se torna a religião oficial do Império. A fé, que já tinha sido perseguida, ridicularizada e vista como estranha, agora era a fé que dominava os palácios. E isso muda tudo. De repente, por todo o território, começam a surgir igrejas e, junto com elas, uma figura que vai ter cada vez mais poder: o bispo. Cada região tem o seu bispo. Eles não são apenas padres locais, eles são líderes espirituais, juízes morais e muitas vezes articuladores políticos. No topo dessa pirâmide está o bispo de Roma. Com o tempo, ele acumula tanta influência que se torna o ponto de referência para o Ocidente cristão. É a semente do que mais tarde vamos chamar de o Papa. Agora pense no seguinte cenário.
Uma religião que cresce rápido, se espalha por regiões muito diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, era inevitável que surgissem interpretações distintas sobre quem é Jesus, o que ele ensinou, o que é correto crer, o que é heresia. Desde cedo surgem grupos cristãos que acreditam em Jesus, mas não de maneira não oficializadas. Donatistas, maniqueus, outros movimentos. Eles não são negativos de Cristo, eles não estão negando a Cristo, estão disputando o significado de seguir Cristo. E essa disputa não é só teológica, é disputa de poder, de influência, de quem fala em nome de Deus para milhões de pessoas. A resposta do centro romano não é vamos conviver com essa diversidade. Com o apoio de imperadores, líderes alinhados a Roma, passam a surgir esses grupos. Eles tomam igrejas, confiscam bens, proíbem práticas. Na narrativa oficial, esses grupos começam a ser rotulados com uma palavra que vai ficar cada vez mais pesada: hereges. No coração dessa briga está um livro, ou melhor, uma biblioteca, a Bíblia. Ela não nasceu pronta, pelo contrário, a Bíblia é um conjunto de textos escritos por muitos autores em muitas épocas que mais tarde foram reunidos em uma coleção. Todos esses textos, de uma forma ou de outra, reivindicam uma coisa: Deus me inspirou. Só que aí vem a seguinte pergunta: quem decide quais desses textos realmente entram na lista de inspirados? E quais vão ser jogados fora? Quem tem esse poder? Um bom exemplo são os evangelhos. No início do cristianismo, circulavam dezenas de relatos diferentes sobre a vida de Jesus. Alguns estudiosos falam em cerca de 50. Histórias, discursos, versões ligeiramente diferentes do mesmo personagem. Mas no final de tudo, só 4 desses relatos entram no Novo Testamento como evangelhos oficiais. Como essa escolha foi feita? Bispos se reúnem em concílios, discutem, debatem, rezam e acabam tomando decisões que são, ao mesmo tempo, espirituais e políticas. Texto por texto, ideia por ideia, eles definem. Isso é ortodoxo, aquilo é perigoso. E no fim, eles votam. Literalmente, eles votam. Esse processo cria uma fronteira invisível. De um lado, a doutrina correta, reconhecida pelos concílios. Do outro, tudo que continua circulando fora dessa lista. Comunidades, livros, sermões, interpretações que passam a ser carimbadas como heresia. A partir daí, ser herege não é simplesmente pensar diferente, é desafiar uma decisão institucional sobre o que é a verdade autorizada. É desafiar gente que agora tem bispos, igrejas, reis e exércitos do lado deles. Por muito tempo, enquanto o Império Romano Ocidental se mantém de pé, o bispo de Roma conta com o apoio direto dos imperadores para impor essas decisões. Mas, em 416 d.C., esse mundo implode. As estruturas políticas caem, o império se fragmenta e a relação entre religião e poder vai ter que ser reinventada quase do zero. No Império Romano do Ocidente desmorona, parece que o chão some sob os pés da igreja. O aliado mais forte, o imperador, deixa de existir. No lugar dele surgem vários reinos chamados de bárbaros, visigotos, ostrogodos, ancos, vândalos e por aí vai.
Cada um com sua língua, seus costumes, seus chefes guerreiros, a Europa vira um mosaico caótico de pequenos territórios, alianças frágeis e guerras constantes. A igreja poderia ter escolhido se isolar, mas não. Rapidamente ela percebe que ela pode fazer com esses novos líderes algo muito parecido com o que ela já vinha fazendo com o imperador: oferecer legitimidade espiritual. Chefes tribais são então batizados, adotam nomes e títulos civilizados, passam a se chamar reis. E em cerimônias públicas, é o Papa ou um representante do Papa quem coloca a coroa na cabeça deles, quem abençoa o poder deles. Esse gesto manda uma mensagem muito clara. Esse governante não é só forte porque ele tem soldados. Ele governa porque Deus, através da igreja, o reconhece. Com o tempo, isso cria uma aliança muito forte. A igreja apoia reinos que a protegem. Os reinos apoiam uma igreja que pode unir povos diferentes sob uma mesma fé. É muito importante que você entenda o cenário. Na Idade Média, a Europa não é um mapa de grandes países bem definidos. Ele é um quebra-cabeça de reinos pequenos, condados, feudos, cidades independentes. As fronteiras mudavam constantemente, de acordo com guerras, com casamentos, com tratados. No meio de tudo isso, uma das poucas coisas que atravessam fronteiras é a religião. Não importa muito se alguém nasceu naquilo que um dia vai ser França ou no que um dia vai ser Alemanha. O que importa é ser cristão. E isso dá ao Papa um título que nenhum rei sozinho tem. Quando ele não fala só para um país, ele fala para toda uma civilização que se reconhece de alguma forma sob o mesmo Deus. E com o tempo, além da influência espiritual, a igreja passa a acumular terras, tributos, heranças, doações. Ela se torna também uma potência econômica. Só que toda essa estrutura construída em nome da unidade da fé tem um inimigo interno constante. Gente dentro do próprio cristianismo que começa a apontar o dedo para a igreja e dizer: vocês estão ricos demais, vocês estão preocupados demais com o poder. Isso não é o que Jesus pregou. Monges, pregadores, movimentos inteiros começam a propor um cristianismo mais simples, mais pobre, mais literal. Alguns criticam diretamente o luxo da hierarquia. Outros questionam pontos específicos da doutrina. E à medida que esses grupos ganham seguidores, deixam de ser apenas um problema teológico e viram um problema político. Em um primeiro momento, a reação é pontual. Expulsões, multas, proibições, mas quando nobres poderosos começam a proteger hereges em seus próprios territórios, o jogo muda de nível. Desafiar a doutrina passa a significar também desafiar um sistema inteiro de poder. E é nesse caldeirão que mais tarde a Inquisição vai nascer, formalmente. Não do nada, mas de séculos de disputas por quem tem o direito de dizer: isso é fé verdadeira, isso é heresia. Vamos avançar alguns séculos. O cenário agora é o sul da França. Uma região rica, com cidades importantes, comércio forte e nobres que não gostam muito de receber ordens de longe. É ali que um movimento religioso específico começa a se espalhar com velocidade. Os cátaros. Eles não são pagãos, eles se consideram cristãos, mas têm uma visão muito radical do mundo material. Eles veem a matéria com uma desconfiança, eles associam a riqueza à corrupção, defendem um ideal de simplicidade extrema.
Agora você pense nisso, no que isso significa para uma igreja que, ao longo dos séculos, acumulou terras, dízimos, impostos, prédios grandiosos. Se dinheiro é algo essencialmente mal, por que sustentar uma instituição tão rica como a igreja? Por que pagar impostos para uma igreja que, aos olhos desses pregadores, vive o oposto do que essa igreja deveria pregar? Não demora para que esse discurso comece a ganhar a simpatia entre a população. E não só entre camponeses pobres, mas também entre nobres locais, que veem aí uma excelente justificativa para se livrar de certas obrigações com Roma. Do ponto de vista do Papa, isso é explosivo. Não é só uma questão de doutrina errada. Isso é uma ameaça direta à autoridade e à receita da Igreja. Do ponto de vista do Papa, isso é absurdo, isso é uma coisa inimaginável. Isso não é só uma questão de doutrina errada. Isso é uma ameaça direta à autoridade e à receita da Igreja em uma região que é estratégica. E a resposta vem na linguagem que a Europa medieval entende melhor: guerra. O Papa convoca uma cruzada, não contra muçulmanos em terras distantes, mas contra cristãos considerados hereges dentro da própria Europa. Exércitos marcham para o sul da França, cidades inteiras são cercadas, saqueadas, queimadas. Ao longo de cerca de 20 anos de conflito, o custo humano é devastador. Centenas de milhares de mortos, populações deslocadas, regiões arrasadas. Ao final, militarmente, a Igreja e seus aliados saem vitoriosos. Os nobres rebeldes são enfraquecidos, muitos cátaros são mortos e o controle político da região passa a se alinhar mais com o poder central. Mas há um problema que a espada não consegue resolver. Ideias não morrem assim tão fáceis. Alguns cátaros fogem para outros territórios, outros se escondem, outros continuam pregando de forma discreta, de casa em casa, de vila em vila. E é nesse contexto que uma percepção se impõe em Roma. Não adianta apenas mandar exércitos de tempos em tempos. É preciso criar uma estrutura permanente capaz de identificar, vigiar, julgar e punir heresias. Surge então aquilo que a história registrará como a Inquisição. Uma rede de tribunais ligados à Igreja, com regras próprias, pessoas designadas para investigar casos de desvio doutrinário e uma missão declarada: proteger a pureza da fé. Mas aí tem um ponto muito importante. A Inquisição não nasce em um vazio. Ela se apresenta, em boa parte, como uma resposta ao caos que a própria cruzada ajudou a criar. Depois das guerras no sul da França, muitas comunidades entram em um clima de paranoia. Basta um boato para alguém ser taxado de herege, morto pela vizinhança ou por autoridades locais, sem qualquer processo, sem qualquer defesa. Do ponto de vista da Igreja, isso também é um problema. Se qualquer um pode sair matando em nome da fé, o controle da narrativa escapa totalmente das mãos do Papa. A Inquisição ela é apresentada então como uma espécie de freio. Não se pode mais simplesmente queimar alguém porque um boato ou outro surgiu. Nesse caso, seria necessário investigar. Claro, isso não transforma o tribunal em algo justo, como a gente entende hoje de justiça, mas ajuda a entender um detalhe fundamental. Na cabeça de quem criou a Inquisição, ela era uma solução civilizada para um problema que já era extremamente violento antes dela existir.
Agora nós vamos entrar no passo a passo de um funcionamento típico de um processo inquisitorial. Quando surgiam rumores de heresia em uma região, pregações suspeitas, grupos reunidos em segredo, doutrinas estranhas, o Papa podia designar um ou mais inquisidor para ir até lá. Esses inquisidores eram, em geral, membros de ordens religiosas específicas, como dominicanos, franciscanos. Eles eram escolhidos por sua formação teológica e, teoricamente, por seu senso de justiça. Quando eles chegavam a essas cidades, eles não começavam logo prendendo todo mundo. O primeiro gesto formal era anunciar publicamente um tempo de graça ou tempo de misericórdia. Isso funcionava assim. Por um período determinado, semanas, às vezes um mês, qualquer pessoa que tivesse se envolvido com doutrinas consideradas erradas, ela poderia se apresentar voluntariamente, confessar e pedir reconciliação com a igreja. Essa fase era, em teoria, uma chance de evitar penas mais pesadas. Quem se adiantasse poderia receber punições mais leves, repetir orações diariamente, fazer uma peregrinação, pagar uma multa, usar uma roupa especial que marcasse publicamente a sua condição de penitente. Era uma combinação de disciplina espiritual com exposição social. Passado esse tempo de graça, o clima já mudava. Aí começava a fase da investigação ativa. É de graça a período de semanas para confissão voluntária. Os inquisidores passavam a ouvir moradores, recolher denúncias, registrar boatos. Qualquer pessoa podia acusar alguém de heresia. Um vizinho, um parente, um rival nos negócios. Cada acusação era anotada como um pequeno processo com o nome do denunciado, nome do denunciante e a descrição do suposto desvio. E aqui aparece uma das grandes fragilidades desse sistema. Ele depende profundamente da honestidade de terceiros, de pessoas comuns. E numa comunidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, motivos pessoais não faltam para alguém caluniar outro sob a máscara de zelo pela fé. Vizinhos que não se suportam, disputas por terras, inveja, brigas familiares ou até mesmo conflitos no trabalho. Tudo isso poderia virar combustível para denúncias religiosas. Os inquisidores, então, não tomavam uma acusação isolada como prova definitiva. Eles esperavam. Quando muitos depoimentos começavam a apontar a mesma pessoa, às vezes por motivos legítimos, às vezes pela força dos boatos, o nome dele passava a ser visto como um suspeito sério. A partir desse ponto, essa pessoa poderia ser presa de forma preventiva. Ela era levada para uma cela, muitas vezes sem saber exatamente do que ela estava sendo acusada. Ela sabia que havia rumores, sabia que os inquisidores estavam nesta cidade, sabia que o clima pesava, mas não tinha clareza de quem a denunciou e o motivo exato daquela denúncia. Os primeiros dias de prisão eram em si um método de pressão. Solidão, a incerteza, o medo do que poderia acontecer. Depois de algum tempo, o prisioneiro era chamado para um interrogatório. Vamos imaginar de novo um personagem. Vamos chamá-lo de João. João se senta diante do inquisidor. Ele sabe que está ali por uma falta de fé ou uma doutrina errada, mas não sabe qual detalhe exato está em jogo. Com medo, ele faz o que muita gente faria: confessa o que acha que pode amenizar a sua situação. Ele começa a admitir pecados morais, pequenos crimes, coisas do dia a dia, roubo de comida. Ele mentiu, traiu, brigou, ele falou mal da igreja. O inquisidor começa a anotar tudo, com calma e sem revelar muito. Terminado o interrogatório, ele manda João de volta para a cela.
Dias depois, o ciclo se repete. Novas perguntas, novas tentativas de arrancar uma confissão mais específica. Você ouviu pregações diferentes? Você conhece tal grupo? Você participou de reuniões secretas? À medida que o tempo passa, a ansiedade de João vai aumentando. João começa a não saber mais o que dizer para sair dali. Ele imagina o pior: tortura, fogueira, humilhação pública. Em um determinado momento, os inquisidores pedem que ele liste os seus inimigos. Pessoas com quem ele brigou, com quem teve dívidas, com quem tem raiva. Essa lista é cruzada com a lista de denunciantes. Se descobre que todas as acusações vêm de gente que João mesmo aponta como inimigo, isso levanta dúvidas sobre a honestidade dessas denúncias. Em vários casos, isso podia ajudar o acusado a ser solto ou a receber uma pena bem menor. Nesses momentos, a Inquisição funciona paradoxalmente como um filtro contra a vingança pura e simples. Em vez de deixar a justiça nas mãos da multidão, ela exigia um mínimo de coerência nos processos. Por outro lado, quando as provas pareciam sólidas na visão do tribunal, várias testemunhas sem ligação entre si, relatos consistentes, eventualmente a apreensão de textos proibidos, o quadro mudava. O acusado passava a ser visto como um herege de fato, e não apenas como uma vítima de boatos. E aí vinha a fase do julgamento formal. Leituras de acusações, possibilidade de defesa, muitas vezes com a ajuda de alguém atuando como advogado. Análises de circunstâncias atenuantes, dúvidas, confusões, arrependimentos públicos podiam pesar para reduzir a pena ou, em casos repetidos ou muito graves, para torná-la mais dura. É nesse ponto de tensão que não há prova suficiente e temos convicção de culpa que entra a parte mais sombria do sistema, a autorização da tortura para tentar arrancar confissões. Chega um ponto em que a Inquisição se depara com o seguinte impasse. E quando, na cabeça do inquisidor, as provas parecem claras, mas o acusado continua negando tudo até o fim? O que fazer com alguém que, do ponto de vista deles, está mentindo para proteger uma heresia? É nesse cenário que, em meados do século XIII, o papado toma uma decisão oficial: autorizar o uso da tortura em interrogatórios sobre um conjunto de regras formais. No papel, essa autorização ela vem cheia de limites. Não pode ser uma tortura ilimitada, sem critério. Estabelecem-se condições, um tempo máximo por sessão, intervalos obrigatórios entre uma sessão e outra de tortura, necessidade de que o acusado sobreviva ao processo, proibição, em teoria, de derramamento deliberado de sangue. Se uma confissão fosse arrancada no meio da dor, ela não deveria ser aceita automaticamente. O acusado precisaria repeti-la depois, em outro dia, sem estar sob tortura para que fosse considerada válida. Era uma tentativa frágil, mas presente, de separar o desespero do reconhecimento real de culpa. Na prática, porém, é impossível ignorar o desequilíbrio dessa situação. Você tem, de um lado, um tribunal com poder para prender, torturar e condenar. Do outro, um indivíduo acusado, muitas vezes sem nem entender direito a teologia envolvida. Na prática, porém, é impossível ignorar o desequilíbrio dessa situação. Você tem, de um lado, um tribunal com poder para prender, torturar e condenar. Do outro, um indivíduo acuado, muitas vezes sem entender direito a teologia envolvida, com medo da fogueira, do exílio e da perda de tudo. Os métodos mais comuns documentados envolvem dor controlada mais intensa, suspensão do corpo por cordas, puxando os braços para trás, estiramento em estruturas de madeira,
privação de sono e de comida, o uso forçado de água causando sufocamento. Não é difícil imaginar o que isso faz com a mente de uma pessoa. Depois de horas ou dias nesse ambiente, qualquer um pode perguntar: será que não é melhor confessar o que eles querem ouvir só para acabar logo? É por isso que, mesmo com regras no papel, a linha entre buscar a verdade e fabricar confissões fica perigosamente borrada. E é aqui que a Inquisição vai conciliar parte da sua fama mais sombria. Quando alguém fala em um processo de inquisição hoje, é provável que você pense imediatamente em máquinas de tortura complexas. Cadeiras cobertas de pregos, caixões de ferro com espinhos, máscaras humilhantes, dispositivos que parecem saídos de um filme de terror. Museus de tortura medieval pelo mundo exibem essas peças como se fossem provas diretas da crueldade inquisitorial. Placas com palavras como Inquisição Espanhola ou Tribunal da Fé reforçam essa associação. Mas, quando historiadores começaram a investigar seriamente a origem desses objetos, algo curioso começou a aparecer. Muitos deles não têm qualquer registro em documentos da época dos grandes tribunais inquisitoriais. Vários são, na verdade, invenções posteriores, dos séculos XVIII e XIX, criadas para exposições, feiras e atrações de choque. Um dos exemplos mais famosos é a chamada Dama de Ferro, um caixão metálico com o interior cheio de espinhos, onde a vítima seria fechada lentamente. Por muito tempo, esse objeto foi apresentado como um ícone da crueldade medieval. Hoje nós sabemos que ele é uma invenção da época, bem mais recente, feita para impressionar o público e não uma ferramenta usada rotineiramente por inquisidores. E isso não significa que não tenha havido tortura real na Inquisição. Houve, e ela foi extremamente dolorosa. Mas os instrumentos utilizados, em geral, eles eram menos cinematográficos do que aqueles mostrados nas vitrines de museus. Corda, madeira, água, jejum forçado, meio simples, porém devastadores. Além disso, muitos aparelhos brutais associados genericamente à Inquisição, eles foram na verdade usados em outros contextos. Tribunais seculares, guerras civis, repressões políticas em países que criticavam o papado, ou seja, a crueldade não era um monopólio de Roma. O que aconteceu ao longo dos séculos foi uma espécie de convergência. Inimigos políticos da Igreja exageraram nos relatos para pintar a Inquisição como o auge da barbárie. Artistas, escritores e depois a indústria do entretenimento descobriram que a história da tortura medieval vem de ingressos, livros e atenção. Museus e colecionadores construíram um imaginário visual que hoje parece natural, mas em boa parte é uma criação posterior. Assim, a Inquisição virou um monstro conveniente. Quando alguém queria criticar a igreja, era só invocar câmaras de tortura e fogueiras. Quando se queria vender medo, bastava colocar a palavra Inquisição ao lado de um aparelho assustador. No meio disso, a realidade, já sombria por si só, ficou ainda mais distorcida. E entender essa distorção é importante, porque mostra como a história muitas vezes é reescrita para servir a determinados interesses específicos. Há um ponto do vídeo original que é contraintuitivo, mas essencial. Em alguns momentos da história europeia, a Inquisição, com todos os seus problemas, poderia ser menos brutal do que outros sistemas de justiça da época. Isso não é uma defesa, isso é uma comparação de contextos. Enquanto os inquisidores, ao menos em teoria, tinham um procedimento, registro de denúncias, cruzamento de depoimentos, possibilidade de defesa, muitos tribunais seculares funcionavam em base de provas que hoje pareceriam superstição pura. Um exemplo clássico são as chamadas ordalhas, ou julgamentos de Deus.
A lógica era simples e assustadora ao mesmo tempo. Submeter o acusado a um teste físico extremo e deixar que Deus decidisse o resultado desse julgamento. Segurar um ferro em brasa por alguns instantes, ser mergulhado em água amarrado, andar sobre brasas. Se a pessoa sobrevivesse ou se curasse rápido disso, era sinal da inocência, de bênção divina. Se ele morresse ou se os ferimentos não cicatrizassem, isso seria a prova da culpa do acusado. Nesse tipo de cenário, não havia investigação séria, nem análise de testemunhas, nem mesmo a distinção entre um boato e uma evidência. A prova era o sofrimento do corpo. E é por isso que em alguns registros há casos de pessoas tentando cair deliberadamente nas mãos da Inquisição e não de tribunais locais ou de multidões, porque, por incrível que pareça, viam ali uma chance maior de ao menos serem ouvidas antes de morrerem. Há relatos de gente se declarando hereges no inverno só para ser presa e alimentada nos tribunais inquisitoriais. Os próprios inquisidores reclamaram disso para Roma. As pessoas estavam usando o sistema como abrigo e não como penitência. Reforço que nada disso transforma a Inquisição em algo aceitável aos olhos de hoje, mas a comparação é importante para evitar um erro muito comum. Imaginar que, na mesma época, o resto da Europa era um paraíso de justiça nacional, enquanto só a Inquisição era bárbara. A verdade é exatamente o oposto. A verdade é que o padrão de violência e de crueldade judicial ele era generalizado. A Inquisição, nesse sentido, é um espelho da época, uma tentativa de organizar a repressão à heresia de maneira legalizada, dentro de uma cultura que aceitava tortura, humilhação pública e pena de morte como práticas normais de justiça. Saindo da Idade Média Clássica e avançando alguns séculos, nós chegamos à Península Ibérica, um momento em que Espanha e Portugal estão se consolidando como reinos fortes. Na Espanha, em particular, surge um projeto ambicioso. Não basta ter um território unificado politicamente, é preciso ter também uma fé unificada. Por muitos séculos, aquela região foi uma mistura complexa de cristãos, judeus e muçulmanos, convivendo às vezes em paz relativa, às vezes em um conflito aberto. Cidades com sinagogas, mesquitas e igrejas existindo lado a lado eram algo extremamente comum. Quando os reis católicos avançavam na chamada Reconquista, a retomada de territórios que estavam sob o domínio muçulmano, essa diversidade passa a ser vista cada vez mais como um problema. A ideia de um reino, uma fé, ganha força. Muitos judeus e muçulmanos se convertem oficialmente ao cristianismo. Alguns por convicção, outros por pressão social, outros para proteger a família e os negócios. Essas pessoas são chamadas de cristãos novos ou conversos. Só que uma conversão no papel não garante uma mudança no coração. Começam a circular boatos. Fulano se batizou, mas em casa ele ainda acende velas escondidas. Tal família vai à missa, mas segue guardando o sábado do jeito antigo. Esse clima de suspeita é o terreno perfeito para o nascimento de uma Inquisição, com características próprias, a Inquisição espanhola. Ela vai olhar menos para heresias intelectuais e mais para práticas religiosas consideradas falsas ou disfarçadas. E a ideia aqui é simples e brutal. Se o reino precisa ser católico, não pode haver pessoas fingindo serem católicas por fora e mantendo outra fé por dentro. A Inquisição se torna, então, uma ferramenta de policiamento da sinceridade do convertido. Na prática, isso significa processos contra famílias inteiras acusadas de manter costumes judaicos ou islâmicos em segredo. Significa interrogatórios sobre o que se come em determinadas festas, que orações se fazem em casa, como se trata o sábado, como se lida com a morte, casamento e até nascimento.
Quem é denunciado pode ver seus bens confiscados, sua reputação destruída e sua família espalhada. Muita gente foge do país, outros se veem presos em armadilhas. Se mantiverem seus costumes, correm o risco de cair nas mãos da Inquisição. Se abandonarem tudo, rompem com séculos de tradição familiar. Essa combinação de fé, política e medo vai marcar profundamente a história espanhola e vai ajudar a alimentar mais tarde uma imagem particular, a da terrível Inquisição espanhola como a mais dura de todas. Ao contrário da imagem de que toda a atuação da Inquisição acontecia em porões secretos, uma parte central do trabalho da Inquisição ela era pública, e nada simboliza isso melhor do que os autos de fé. Um auto de fé era uma cerimônia solene em que as sentenças eram anunciadas diante de uma multidão. Imagine uma grande praça, autoridades civis e religiosas presentes, acusados enfileirados, cada um usando uma espécie de uniforme que contava a sua história. Essas roupas especiais, às vezes chamadas de sanbenitos, podiam trazer cruzes, chamas desenhadas, figuras de demônios ou símbolos indicativos do tipo de crime religioso cometido. A direção das chamas ou dos símbolos podia indicar se aquela pessoa estava condenada à morte, se tinha se arrependido, se teria a pena um pouco atenuada. Em alguns casos, quem se arrependia até o fim ainda assim era condenado, mas com um gesto de misericórdia. Primeiro era estrangulado, depois o corpo era queimado. Quem era considerado irredutível podia ir direto à fogueira. Muita gente não chegava a esse ponto, recebia penas como uso permanente de roupas de vergonha, multas, açoites públicos, exílio ou prisão. Mas o auto de fé, com suas fogueiras, era um momento que marcava a memória coletiva. Esses eventos cumpriam várias funções ao mesmo tempo. Puniam publicamente os condenados, reforçavam a autoridade da igreja e da coroa, enviavam um recado claro à população sobre as consequências da infidelidade à igreja cristã. E não menos importante, produziam um espetáculo que as pessoas assistiam como quem assiste a um ritual inevitável. Ao longo dos séculos, a Inquisição espanhola lidou com muitas dezenas de milhares de casos. O número total de execuções é significativo, mas menor do que os milhões, às vezes, repetidos em panfletos e discursos posteriores. Mesmo assim, o impacto simbólico dos autos de fé foi enorme, e ele ajudou a fixar a imagem da Espanha como um país sob o domínio de inquisidores implacáveis. Enquanto tudo isso acontece na Península Ibérica, outra tempestade se forma no coração da Europa. Em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero decide tornar públicas suas críticas à Igreja Católica. Ele denuncia, entre outras coisas, a venda de indulgências, documentos que prometiam perdão dos pecados em troca de pagamentos. Na visão dele, isso era transformar a graça divina em negócio. Em outro contexto, Lutero poderia ter sido tratado como mais um herege de forma isolada, mas o time histórico é outro. Príncipes e cidades inteiras da Alemanha e de outras regiões estão cansados de enviar dinheiro para Roma e de obedecer a ordens que consideram distantes de sua realidade. As ideias de Lutero encontram então um terreno fértil. Outros reformadores surgem, Calvino e vários pregadores locais. Em pouco tempo, o que começou como um protesto isolado interno vira uma cisma. Nasce então o protestantismo. Do ponto de vista de Roma, isso é um terreno teológico e político. Não é mais um grupo isolado. São regiões inteiras abandonando a obediência ao Papa, reinterpretando doutrinas, criando suas próprias igrejas, seus próprios livros de oração, sua própria organização. E a resposta da Igreja Católica inclui vários movimentos: reformas internas, concílios, novas ordens religiosas e repressão. Entre esses mecanismos está a chamada Inquisição Romana, uma renovação da ideia de tribunal da fé, agora com foco especial em combater as doutrinas protestantes.
Essa nova Inquisição atua principalmente na Itália e em territórios próximos ao poder do Papa. Ela vigia universidades, seminários, pregadores e livreiros. O objetivo não é só punir indivíduos, mas controlar fluxo de ideias. E aqui entra uma arma poderosa da época, a imprensa. Desde a invenção da imprensa de tipos móveis, livros podem ser produzidos e distribuídos numa velocidade muito maior. Os protestantes aproveitam isso ao máximo. Eles traduzem a Bíblia para línguas locais, publicam panfletos contra o Papa, espalham sermões impressos. E para conter essa avalanche, a Inquisição Romana e a hierarquia católica criam lista de livros proibidos. Obras que entram nessa lista deveriam ser confiscadas, queimadas ou, em alguns casos, lidas apenas com autorização especial. Censura e fé se misturam. Não é mais uma questão de o que se prega no púlpito, mas também de o que se lê na sala de casa, na universidade, na oficina de um impressor. Mesmo assim, é importante notar que a Inquisição Romana não tem o alcance geográfico da Inquisição Espanhola. Ela é mais concentrada, menos espetacularizada em termos de grandes autos de fé, mas ainda assim marcada por processos famosos contra pensadores, teólogos e, em certos casos, cientistas. Enquanto isso, em terras protestantes não há algo chamado Inquisição, mas há mecanismos parecidos de repressão. Padres católicos são caçados como traidores, cultos são proibidos, leis de perseguição e quem insiste em seguir a fé errada. Mais uma vez, a lógica de usar o poder para uniformizar a crença se repete, só que com outros nomes. À medida que a Europa se divide entre católicos e protestantes, uma coisa fica muito clara: ninguém tem o monopólio da violência religiosa. De um lado, críticos protestantes olham para a Inquisição e dizem: vejam a crueldade de Roma, vejam as fogueiras, vejam as torturas. E eles não estão inventando tudo do zero. Há, de fato, execuções e abusos que merecem sim condenação. Mas, ao mesmo tempo, em territórios protestantes, padres católicos também são perseguidos, enforcados como traidores, esquartejados e expostos em praça pública. Quem abriga um sacerdote pode ser punido também com a mesma severidade. Em países de maioria reformada, missas católicas são proibidas. Em outros lugares, minorias religiosas, sejam elas católicas ou protestantes ou de outras linhas, são expulsas, exiladas, exterminadas em massacres. Guerras de religião, como as que devastam partes da França, da Alemanha, da Espanha, de outros territórios, deixam rastros de sangue que, em um único ano, às vezes, superam décadas inteiras de atuação da Inquisição em termos de mortos. Isso não serve para equilibrar um placar, como se fosse um jogo de quem matou mais. Serve para mostrar algo desconfortável: a intolerância religiosa, quando associada a poder político, produz horrores parecidos, independentemente da bandeira que se levanta. Por muito tempo, porém, a figura da Inquisição, principalmente a Inquisição espanhola, vai concentrar quase sozinha esse papel de a vilã suprema. Em parte porque era de fato temida, em parte porque era útil ter um exemplo máximo a ser apontado como o que nunca mais se pode acontecer. Com o passar dos séculos, o clima intelectual da Europa começa a mudar. Surge então o que nós iremos chamar de iluminismo, um movimento que exalta a razão, a ciência, a liberdade de pensamento e que passa a ver com qualquer desconfiança qualquer instituição que tente controlar ideias pela força. Filósofos criticam abertamente a Igreja, os reis absolutos, os privilégios da nobreza. Num ambiente assim, a Inquisição se torna cada vez mais um símbolo de atraso. Em vários países, reformas políticas, revoluções e mudanças na estrutura do Estado levam ao enfraquecimento ou à extinção dos tribunais inquisitoriais. Em alguns lugares, eles são oficialmente abolidos. Em outros, sobrevivem por um tempo apenas como órgãos de censura de livros e vigilância interna.
No século XIX, em especial, o interesse popular por horrores medievais explode. Escritores, jornalistas e donos de museus entendem que o público se fascina por histórias macabras. A Inquisição vira tema de contos, romances, gravuras, peças de teatro. Objetos supostamente vindos de calabouços inquisitoriais começam a ser exibidos em feiras, exposições e coleções particulares. Em muitos casos, são peças fabricadas naquela mesma época, mas apresentadas como relíquias autênticas de um passado de trevas. Assim, enquanto os tribunais reais desaparecem ou se enfraquecem, o mito da Inquisição ganha vida própria na imaginação das pessoas. É como se, quanto mais distante no tempo ela estivesse, mais monstruosa pudesse se tornar nas histórias. Já no século XX, algo importante começa a acontecer. Historiadores passam a ter acesso a arquivos por muito tempo que ficaram fechados. Registros da Inquisição em lugares como Espanha e Itália começam a ser estudados com métodos modernos de pesquisa. Em vez de se basear apenas em panfletos de inimigos da Igreja ou em tradições populares, pesquisadores passam a ler processos originais. Quem foi acusado? Por que foi acusado? Qual foi a pena? Quantos, na verdade, foram absolvidos? Quantos receberam punições leves? Quantos foram de fato executados? Os números que surgem não transformam a Inquisição em algo aceitável, mas eles derrubam exageros dramáticos que circulavam há séculos. Milhões de mortos? Não. Instrumentos de tortura impossíveis de achar em qualquer documento? Frequentemente foram invenções posteriores. Ao mesmo tempo, esses arquivos mostram o lado burocrático e frio do sistema. Formulários, rotinas, frases repetidas, penas padronizadas. Eles mostram também cartas de inquisidores pedindo orientação, reclamando de abusos locais, tentando entender até onde eles deveriam ir. A figura do inquisidor emerge não só como vilão de capa preta, mas como funcionário do sistema que mistura convicção religiosa, obediência institucional e lógica de poder. Alguns parecem sinceramente acreditar que eles estão salvando almas. Outros parecem mais preocupados em manter a ordem social. Nesse mesmo momento, a própria igreja começa a fazer um movimento de autocrítica mais explícito. Em um ato simbólico, o Papa reconhece publicamente, em nome da fé, que foram cometidas inúmeras injustiças, incluindo aquelas ligadas à Inquisição e às perseguições de hereges, judeus e outros grupos. Esse gesto não reescreve o passado, mas ele marca uma tentativa de lidar com ele de maneira mais honesta. Admitir que uma instituição religiosa, quando se funde demais com o poder, pode se perder ao ponto de trair os seus próprios princípios. Depois de tudo isso, fica uma pergunta. Por que, depois de séculos do fim oficial de muitos tribunais inquisitoriais, essa palavra ainda causa tanto impacto na mente do imaginário coletivo? Uma resposta é óbvia. Porque houve dor real. Porque houve gente morta, humilhada, perseguida, em nome de uma suposta pureza de fé. Porque houve famílias destruídas, comunidades expulsas, livros queimados. Mas há uma outra camada. A Inquisição virou um símbolo conveniente para algo maior. Ela representa toda vez que uma instituição religiosa, política ou ideológica se acha no direito de decidir o que é verdade absoluta e de impor essa sua verdade pela força. Quando acusamos a Inquisição, não estamos apenas falando de algo que aconteceu lá atrás, em salas de pedras e praças cheias de fogueiras. Estamos falando de uma lógica que continua aparecendo com roupas diferentes. Sempre que um grupo tenta silenciar outro em nome da boa moral, da segurança nacional, de pureza ideológica, há um eco daquela mesma mentalidade. Nós somos os guardiões da verdade. Quem discorda é perigoso e por isso podemos controlar, censurar e punir. Por isso, entender a Inquisição é mais do que conhecer um capítulo escuro da história da Igreja. É enxergar um padrão humano.
A tentação de usar o medo de Deus, do Estado, da maioria das redes para enquadrar quem pensa de forma diferente. A grande pergunta que fica não é só como eles foram capazes de fazer isso. É quantas inquisições pequenas ainda existem hoje sem esse nome, mas com a mesma lógica de fundo. Talvez o maior aprendizado seja justamente esse: desconfiar de qualquer sistema que se autoproclame o dono da verdade e que esteja disposto a sacrificar pessoas em nome dessa verdade.